E dentro da macroeconomia, para a gente saber se um país ele está indo bem ou mal na economia dele, como que a gente sabe? A gente sabe pela medição do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Isso a gente vê demais, né, no jornal falando, a comparação lá, o PIB dos Estados Unidos é tanto, do Brasil é tanto, nossa, olha como é que a gente está tão abaixo assim do PIB. Então, assim, isso aqui mede o crescimento econômico de um país e vai poder usar também para comparar o crescimento de um país e de outro. Tá, e como que faz então para poder a gente medir, para a gente mensurar esse PIB? Aí, para mensurar o PIB existem 3 óticas, tá? Sob a ótica da despesa, a ótica da produção e a ótica da renda. Ou seja, sob o olhar da despesa, o olhar da produção, o olhar da renda. O olhar da despesa, ou seja, eu vou calcular o PIB olhando as despesas, eu vou olhar só os bens finais. Como assim os bens finais da produção daquele país? Bom, vamos colocar uns exemplos bem simples aqui, bem pequenos, para a gente entender, tá? É o seguinte, por exemplo, para poder uma padaria lá fabricar o pão, ela precisou comprar ovo, precisou comprar farinha, que são os insumos intermediários para poder ela fabricar aquele pão, certo? Então, você vai lá e compra o pão. Só que aí, para calcular o PIB, vamos supor que essa economia é composta por pães. Para poder você calcular o PIB pela ótica da despesa, eu vou pegar apenas o que a indústria do pão, aquela padaria ou as padarias, tiveram como lucro ali. Apenas a renda ali do produto final, só do produto final. Eu não quero nem saber desses outros aqui, dessas outras empresas aqui. Eu vou olhar só para a empresa do pão. Por quê? Porque senão eu vou contar 2 vezes, né? Porque eu não posso ter dupla contagem. Como assim? Se eu contar o que esse setor aqui ganhou, a farinha, o que o setor do ovo ganhou, e somar ainda com o que o setor do pão ganhou, eu vou estar somando 2 vezes a mesma coisa. Porque aqui no preço do pão está embutido o preço da farinha, ou você acha que não está? Aqui no preço do pão também está embutido o preço do ovo, ou você acha que não está? Lógico que está, porque a padaria gastou, né? Isso para poder comprar, para poder fabricar. Então, tá embutido. Então, se eu contar o que esse aqui ganhou com o que esse ganhou, mais o que esse ganhou, eu vou estar contando um monte de vezes a mesma coisa e vai ser falso, né? No final das contas, esse PIB. Então, o olhar da despesa, a gente olha só para os bens finais. Outro exemplo bem bobo aqui que a gente pode dar. Por exemplo, você vai lá comprar uma bolsa. Faz de conta que a Mariazinha, ela fabrica fivela. O João fabrica couro. Aí a Joana vai lá, pega a fivela, pega o couro, junta tudo e faz a bolsa. Pela ótica da despesa, se a gente for contar o PIB dessa economia que fabrica essa bolsa, a gente só vai poder contar o que esse setor aqui contribuiu, o setor da bolsa. Eu não vou contar da fivela, do couro, mais da bolsa, né? Por quê? Porque tá embutido. A minha bolsa linda aqui tá em o couro e tem a fivela, então vai estar embutido o preço ali, né? Então, por isso que eu conto só os bens finais na despesa, no olhar da despesa. No olhar da produção, a gente vai olhar já os bens intermediários, ou seja, o que cada setor intermediário contribuiu para aquela renda daquela economia. Então, no mesmo exemplo da fabricação do pão, eu vou olhar o que o setor da farinha contribuiu, quanto que o setor da farinha contribuiu, quanto que o setor do ovo contribuiu, e não vou olhar o produto final. Vou olhar só os bens intermediários, tá? Para ficar mais fácil, dá pra gente também pensar assim, por exemplo, tem o setor de plástico e tem o setor da semente lá de trigo e tal. Beleza. Eu não entendo nada disso, mas você vai entender aqui o que eu tô querendo dizer. Aí, e a empresa da farinha? A empresa da farinha ela teve que comprar o plástico para colocar a farinha dentro daquele plástico, teve que comprar o trigo para poder fabricar a farinha
E aí juntou tudo e fez a farinha e vendeu a farinha. Bom, aí no preço da farinha dela estava embutido o preço que ela gastou aqui com plástico, o preço que ela gastou aqui com o trigo. E aí se eu for contar tudo aqui da farinha, eu vou estar contando aqui tudo de novo a mesma coisa. Então, para poder eu saber o que, pelo olhar da produção, os bens intermediários, eu vou olhar quanto que esse setor contribuiu, quanto que esse setor contribuiu, quanto que esse setor contribuiu, tá? É só a contribuição de cada um, não é o somatório todo. Você tem que analisar o que cada um contribuiu. Pelo olhar da renda, a gente vai fazer pelo somatório de todas as remunerações de todo mundo. Aí entra salários, juros, aluguéis, lucros. Por quê? Porque é o tanto que cada um recebeu de renda, tá? E sempre lembrando que, de qualquer forma, de qualquer jeito que eu for calcular esse PIB, se eu calcular por aqui, por aqui ou por aqui, sempre vai ter que dar o mesmo valor, porque o PIB vai medir sempre a mesma coisa. Não importa como que eu calculei. Se você calculou o A mais B mais C, se você calculou A mais B mais C e deu 100, você não pode depois trocar B mais A mais C, deu 120? Não, não tá alguma coisa errada, né? Então, você vai sempre dar o mesmo valor. Se você calcular por esse, por esse, por esse. E a renda, a gente fala que a renda sempre é igual a despesa. Por quê? Porque o tanto que a Mariazinha gastou, ela, na verdade, ela comprou, por exemplo, algo do João. Aí, ela tá dando dinheiro aqui pro João, ou seja, essa aqui teve a despesa, ela gastou. E esse aqui teve a renda em cima dessa despesa, né? Então, se você gasta o dinheiro, seu dinheiro com uma nutricionista, para você é uma despesa, para a nutricionista é uma renda. E tem como você gastar 120 com uma nutricionista e a nutricionista ganhar de você 130? Bom, não é impossível. Brotou dinheiro assim no meio do caminho, só na hora que ela te entregou? Não. Então, por isso que a renda é igual a despesa. Tudo que todo mundo gastou tem que estar indo para algum lugar, não foi para debaixo da terra, né? Então tem que estar indo para algum lugar. Então tudo que alguém ganhou, alguém teve que gastar. É simplesmente isso. E pela ótica da despesa a gente fala que o PIB, Y é PIB, tá? É para dificultar a nossa vida, tá? Mas você vai ver isso em outros lugares. Y é PIB. Então PIB é igual a consumo das famílias mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações. Depois a gente vai explicar isso aqui melhor, como que cada um desses aqui vai contribuir, tá bom? Até lá!